A psicologia é o estudo dos processos da mente e do comportamento do ser humano. E a psicologia do desenvolvimento é uma sub-área da psicologia responsável pelo estudo do desenvolvimento humano desde o nascimento até a fase adulta. Estudar esse desenvolvimento humano implica em conhecer as características que são comuns de cada faixa etária, sendo possível a preocupação com as individualidades e nos deixando assim capazes para observar e interpretar os comportamentos. Devem ser observados 4 aspectos do desenvolvimento humano para efeito de estudo: o aspecto físico-motor, o aspecto intelectual, o aspecto afetivo-emocional e o aspecto social. É importante não esquecer que os vários aspectos do processo do desenvolvimento interagem e influenciam uns aos outros. As teorias do desenvolvimento têm ligação com a psicologia da aprendizagem, e o conceito de aprendizagem não é simples. Existem várias possibilidades de aprendizagem. As principais teorias do desenvolvimento do ser humano são teorias psicanalíticas, teorias cognitivas e teorias da aprendizagem. Elas estão conexas abertamente com a psicologia da aprendizagem. Cada teoria aponta como o indivíduo aprende ao longo da sua vida. E as teorias cognitivas desenvolvimentais dão mais importância ao desenvolvimento cognitivo do que à personalidade. A centralização das ações da criança e seu processo cognitivo das experiências são destacadas no ambiente. A figura central dessa teoria foi Jean Piaget, um psicólogo suíço cujas teorias moldaram o pensamento de diversas gerações de psicólogos do desenvolvimento. Segundo Piaget, o crescimento cognitivo da criança se faz por meio da assimilação e acomodação. Ela cria esquemas de assimilações mentais para abordar a realidade. Piaget definiu 4 estágios do desenvolvimento: o sensório motor, que ocorre até os 2 anos, o pré-operatório de 2 aos 7 anos, o operatório concreto de 7 a 11 anos e o operatório formal de 12 a 15 anos. No nível operatório concreto, a criança desenvolve os mecanismos cognitivos necessários para a realização de operações de classificação, serialização e sequenciação necessárias para separar objetos em categorias de acordo com características percebidas por meio de semelhanças ou diferenças, colocar em ordem um conjunto de objetos considerando a ordem linear de grandeza desses elementos e fazer suceder a cada elemento um outro. Foi observado durante 3 dias uma criança de 11 anos de idade, que mora com os pais e tem um irmão de 12 anos. A criança cursa o 6º ano do Ensino Fundamental 2 em uma escola particular e reside em um apartamento localizado em um bairro de classe média alta na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Durante o período de observação, a família toda encontrava-se em período de isolamento social. O pai, professor universitário, estava trabalhando de casa e a mãe, estudante universitária, estava tendo aulas online. As 2 crianças também estavam com aulas online diariamente pela manhã. Observou-se que a criança acordava sozinha pela manhã para assistir suas aulas. Ao ser questionada, a criança disse que gostava de ter essa independência. Ela mesma colocava o despertador do celular e acordava na hora certa, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, e já entrava na sua aula online. Nas suas aulas online foi observado que a criança interagia muito com os professores e também com os colegas de sala. No intervalo de uma aula para outra, a criança gostava de ficar assistindo vídeos no YouTube e usando o aplicativo TikTok. Também observou-se uma interação muito grande dessa criança com alguns alunos específicos. Ao ser questionado, ele disse que se identificava mais com alguns alunos da turma, que achava mais parecido com ele, com os gostos dele e as vontades dele. Sempre quando
quando o professor pedia alguma atividade para ser entregue rapidamente, em 5, 10 minutos, a criança era bem responsável, fazia todas as atividades e observou-se que em nenhum momento a criança deixou de entregar alguma atividade. Sempre ao término das aulas, a criança gostava de ir para o videogame, ficar jogando só ou com o irmão dele até a hora do almoço. Observou-se que a criança também se alimenta muito bem das comidas que são servidas para os adultos, não tem nenhuma dificuldade. Ele gostava de comer batata, gostava de comer cebola, junto com arroz, feijão, normalmente. Após o almoço, observou-se que a criança gostava de ficar jogando até as 2, 3 da tarde. E depois ela mesma já pegava seus livros, seu caderno e ia fazer as atividades. Alguns momentos que a criança sentia dúvida, ela pedia ajuda ao pai ou à mãe. A criança também no tempo livre, quando a mãe pedia alguma ajuda com os deveres domésticos, a criança sempre era bem solícita e atendia a mãe sem questionar. Após os deveres de casa, a criança gostava de ficar no celular, ou conversando com os amigos, ou jogando videogame. Notou-se que a criança usava bastante o videogame e o celular, participa de grupos de WhatsApp, mas o foco maior era o videogame. A criança também dormia sem nenhum problema. Quando o pai e a mãe diziam que estava na hora de dormir, a criança respondia sem maiores dificuldades. A relação dessa criança com o irmão, observou-se que era uma relação de brincadeiras e brigas, mas tudo também dentro da normalidade. Então, diante de tudo que foi visto, notou-se que essa criança ela já tem uma certa independência, por exemplo, no fazer as atividades, a responsabilidade de acordar só e já entrar na sala online, né? Uma criança também que tinha a iniciativa de fazer as atividades dela, as tarefas de casa, e muito raramente pedia alguma ajuda do pai ou da mãe, né? Apenas quando tinha alguma dúvida, mas ela já tinha essa iniciativa de ir lá, pegar o caderno, o livro e fazer só, inclusive tirar dúvidas com o professor. Também pôde-se notar que é uma criança que ela já não está ali tão grudada, tão dependente ali do pai e da mãe. Ela já busca o ciclo social dela, a turma dela, aquelas pessoas que ela se identifica mais, né, que tem os mesmos gostos, que gostam das mesmas coisas. Então também foi bem notório a questão também de a criança com o irmão, que quando tinha alguns conflitos, então ele já ali, os dois, apesar de terem alguns momentos de conflito, mas já conversavam e acabava que um cedia, né? Ou seja, já não está mais naquela fase anterior de egocentrismo, de não, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero, né? Isso também foi notado em alguns momentos em atividades escolares, quando era de grupo, né? Então tinham que conversar, tinham que decidir como ia ser em conjunto, né? Não só mais aquela minha vontade, o que eu quero, né? Notou-se que é uma criança realmente bem responsável e que gosta de estudar, né? Tem a parte cognitiva dela bem ativa, né? Bem de gostar de resolver, de sentir prazer e se sentir feliz, de saber resolver e participar e acertar, né? Quando via ali que estava tudo certo, você percebia uma euforia, uma alegria nisso. Então é uma criança que com várias coisinhas a gente percebeu que é uma criança que de fato está enquadrada ali no operatório concreto, né? Que foi falado
na parte teórica de Piaget. Então a criança realmente encontra-se nessa fase e foi bem notório as coisas que foi vista aqui em relação a ela.